Teremos agora a apresentação do palestrante Cleiton Santos, que contém o seu currículo formado em Engenharia de Controle de Automação da PUC de Paraná, de 2015, com mestrado em Engenharia de Produção em Sistemas pela PUC do Paraná, né? 2019, possui experiência em empresas multinacionais com foco em tecnologia e soluções em conectividade industrial, no que diz respeito às soluções de dados e conexão. Há mais de 5 anos tem atuado no desenvolvimento de aplicações e homologações de indústrias e diversos segmentos. Tema da palestra: evolução das redes PON-LAN, do conceito FTTX ao uso em projetos estratégicos e complexos. Muito bem. Agora sim, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Agora de maneira oficial, tá? Primeiramente, obrigado pela presença de todo mundo, ok? O nosso bate-papo de hoje vai ser realmente para trazer um pouquinho desse conceito, né, do quais as diferenças entre redes FTTX, né, ao conceito ao conceito das redes PON-LAN, tá? E como que a gente pode estar utilizando isso no nosso dia a dia. Eu acho que o tema ele tem muito relacionado ao tema global aqui do evento, porque a gente está falando sempre em questão de inteligência artificial, em o processamento de dados, etc. Mas a gente não está se preocupando como que a gente vai transmitir ou vai né, então, trafegar esses dados na rede. Então, a ideia de hoje é justamente falar um pouquinho sobre essas nossas soluções que se aplicam, então, justamente a essa parte de conectividade. Tá bom? Então, assim, né, eu acho que talvez grande parte aqui do público, né, ou alguns de vocês, conhecem quem é a Furukawa, tá? E aí veio o nome, né? Então, assim, por que a Lightera? Então, basicamente, pessoal, a gente não foi vendido, né? Então, assim, só foi um movimento global que nós tivemos de fazer essa mudança, essa virada de chave entre alguns nomes. Então, basicamente, nós tínhamos 3 operações a nível global e agora, realmente, nós unimos essas 3 operações e nessa união nós resolvemos, então, criar um novo nome. Então, hoje, a Furukawa Electric, para quem já conhecia, para quem trabalhava, acaba sendo a Lightera. Então, isso que acaba sendo um posicionamento muito importante, porque realmente a gente consegue garantir, né, então, de que não houve venda, né, não houve descontinuação da marca, nem nada, foi somente um posicionamento global. Bom, eu acho que é importante a gente tentar definir o que é o conceito FTTX. Tá? Então, começa por aqui. Então, basicamente, o FTTX ele acaba sendo entendido, né, então, qualquer coisa que tenha essa atribuição de fibra ótica até algum lugar. Tá? E esse algum lugar poderia ser a mesa, né, então, prédio, etc. Porém, eu diria que esse conceito FTTX, pelo fato de ele ter sido utilizado bastante por operadoras, ele acabou sendo associado muito forte a essa questão de empresas de telecomunicações, tá? Ou de telecom, que nós chamamos como empresas de telecom. Só que realmente nós resolvemos trazer esse conceito e aplicar isso no ambiente corporativo. E nessa mudança, né, então, nessa atribuição ao ambiente corporativo, nós entendemos que algumas características que eram utilizadas então, no conceito FTTX são diferentes ou acabam sendo adaptadas para o conceito corporativo. Tá? E aí, quando a gente traz para o mundo corporativo, né, então, assim, quando eu falo mundo corporativo, pode ser uma aplicação hospitalar, uma aplicação estudantil, né? Então, assim, aplicações empresariais, etc. Né? Esse, de maneira mais ampla, esse é o mundo corporativo que eu comento. Nós temos que, então, realmente ter características, né, adequadas para esse tipo de ambiente. Tá? Então, há essa grande segmentação, por mais que um conceito, né, de PON-LAN também acabou sendo utilizado, as fibras até o mais próximo do usuário, tem essa segmentação entre FTTX e PON-LAN. Bom, dando continuidade, então, qual que é a ideia? Né? Quando a gente fala numa rede tradicional, tá? O que realmente vem à mente, talvez, no primeiro momento, é uma comunicação ponto a ponto. Então, se eu realmente preciso comunicar um edifício até outro edifício, de fato, né, eu passo uma rota dedicada para esses pontos. Claro que aqui nós estamos falando de edifício. Quando nós trazemos para o mundo, talvez, de monitoramento, a ideia é a mesma. Então, assim, se eu quero realmente colocar, por exemplo, uma câmera neste ambiente, então a ideia é trazer um ponto de rede, né, então um cabeamento até a esta câmera. Se eu quero adicionar mais uma câmera, eu tenho que trazer mais um cabo. Então, essa é a classificação então, do conceito, né, então, ponto a ponto. Qual que é a dificuldade? Quando eu quero criar uma nova rota, uma nova conexão, eu preciso, então, passar um novo cabeamento. Tá? Aqui não tá, a gente não está entrando no mérito se é fácil, enfim, se é difícil, tá? É só essa questão de passar novas rotas de cabos.
Quando nós trazemos esse mesmo conceito e adaptamos para o conceito, então, de PON-LAN, então, qual que é a ideia? Eu saio com um cabo de um ponto que a gente chama de data center, né, um ponto que vai ser concentrador, passo por alguns elementos que a gente chama, então, de splitters, e a partir desses splitters nós vamos distribuindo estes sinais para onde a gente precisa ser atendido de fato. Ok? Então, se de fato eu vou ter uma nova aplicação, um novo ponto de rede em um determinado local, então, basicamente, eu não preciso puxar um cabo diretamente no meu data center, e sim de um ponto intermediário. Então, acho que esse é o conceito principal relacionado, então, à questão de ponto multiponto. Então, falando disso, né, então, quando a gente fala então, de redes PON, então, qual que é a ideia? Além das características, né, então, que cada uma tem, e aí há uma série, né, de tecnologias, uma série de sopa de letrinhas, eu diria, tá? E a gente não vai entrar em mérito qual que seja melhor, qual que não, mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção que é a questão da velocidade. Então, a gente percebe que, ao longo do tempo, né, essas velocidades elas foram crescendo. E o conceito de uso de fibra no ambiente, de maneira mais ampla, ele já iniciou lá nos anos 1995. Então, assim, é considerado uma tecnologia, então, uma solução madura e confiável que realmente pode ser utilizada em diversas aplicações. E aí, qual que é a ideia? É interessante, né? Se uma empresa que, lá em 1995, tem implementado o conceito de PON-LAN, né, então, assim, que acabou utilizando, que na época era o APON ou o BPON, então, essa mesma empresa, nos dias de hoje, ela pode atualizar para os conceitos mais modernos, né? Então, realmente, a gente está falando dos conceitos mais modernos, mais ou menos por aqui. Mas qual que é a ideia? A gente mudaria somente as partes dos ativos. Então, o concentrador e realmente o modem, a ONT, que fica mais próximo do usuário, e toda a infraestrutura seria conservada e poderia ser reaproveitada. Então, aqui é um ponto muito importante quando a gente acaba utilizando um conceito baseado em fibra ótica. Então, poder permitir essa mudança de layout, né, e realmente poder permitir essa mudança, ou essa alteração de tecnologia ao longo da sua vida útil da solução. Tá? Bom, então hoje, de maneira geral, no mundo corporativo, quais são as principais tecnologias que estão sendo utilizadas? É o conceito de PON, tá? Onde nós temos, então, 2.5 GB de velocidade por porta, e a gente vai entrar um pouquinho melhor o que significa isso. E também o conceito, então, XGS-PON, que acaba buscando, então, acaba tendo uma tendência maior, enfim, a nível de performance. Tá? E aí, talvez, venha a primeira quebra de mito relacionada aqui, então, ao conceito PON-LAN. Então, eu comentei com vocês, né, de que, olha, por porta, eu tenho um 2.5 GB. Tá? Então, assim, algumas pessoas, né, acham que, olha, uma vez que eu estou passando 2.5 GB na porta do meu concentrador, vou distribuindo isso lá para o usuário, lá na ponta, então eu vou ter uma pouca velocidade. E, às vezes, né, a gente pode estar pensando, ok, tá? Então, sim, a gente vai fazer um cálculo aqui mais demonstrativo. Então, uma porta do meu equipamento, tá? Então, eu tenho 2.5 GB, certo? Pois bem, passando por um splitter, né, com uma razão de divisão para 32, que é o splitter, é o divisor que nós recomendamos dentro do nosso portfólio e dentro das aplicações PON-LAN, e aí eu faço um parênteses, né, que quando a gente fala de rede FTTX, essa razão de divisão acaba sendo muito maior. Tá? Então, às vezes, o pessoal acaba associando que a tecnologia GPON não se aplica às empresas de maneira geral porque eu estou recebendo pouca banda. Mas é porque realmente essa razão de divisão aqui nós utilizamos, que as empresas de telecom acabam utilizando, acaba sendo outra. Mas dentro do nosso portfólio, nós recomendamos, então, realmente 32 saídas. Então, uma porta do meu concentrador, eu passo por esse splitter, tá? E esse splitter, então, ele me abre em 32 saídas. Ok? Então, essas 32 saídas, eu coloco, então, realmente, o elemento que nós chamamos de ONT, que basicamente é o conceito de receber a fibra ótica e converter em sinal metálico, em sinal elétrico, né, ali em portas RJ45. E, normalmente, este ONT, essa ONU, ela tem 4 portas. Então, se a gente fosse fazer, né, quanto que realmente cada usuário estaria recebendo por porta em um ambiente, eu diria, igualitário, né? Então, o usuário estaria recebendo ali em torno de 20 mega. Parece ser pouco, certo? Mas a real, pessoal, não é. Então, assim, a gente tenta trazer um paralelo, fazer um paralelo com realmente essa questão dos vídeos. Então, por exemplo, uma transmissão em Full HD da Netflix, então ela acaba me gerando aproximadamente 5 megas de consumo em Full HD. Tá? Ou seja, basicamente, os meus 20 megas que eu estou entregando para o usuário,
eu posso estar consumindo 3 a 4 vídeos de maneira simultânea, utilizando então uma das maiores taxas ali, que é a Full HD da Netflix. Tá? Então, é muita coisa. É muita coisa. Pense que isso, né, nós estamos falando em vídeo, em Full HD, de uma empresa de streaming. Pense que isso, trazendo para o nosso mundo, conectando uma câmera, conectando um dado de acesso ao computador, comunicando entre telefonias EPs. Então, é uma largura de banda que realmente acaba sendo bastante suficiente para as aplicações. E dentro desse conceito ainda, o sistema em si é bastante inteligente, porque tem esse conceito de DBA, tá? Que é exatamente aqui no cantinho. E qual que é a ideia? É a alocação dinâmica de banda. Então, se hoje eu, Cleiton, né, estou acessando, sei lá, 8 vídeos, muita coisa, e isso aqui realmente acaba atendendo as aplicações de maneira bastante interessante. Tá certo? Pois bem, então realmente acaba sendo uma quebra de mito que a gente acaba trazendo. Então, qual que é a ideia? Né? Então, qual que é a ideia do LaserAway? É que, de fato, existe um caminho melhor. Tá? Então, realmente, é a nossa solução, e é a solução Lightera, onde nós fornecemos, realmente, entregamos toda a parte, então, de equipamentos, tá? Toda a parte de passivos, e aí também toda a parte de software que vai fazer a gestão da rede como um todo. Então, realmente, a gente não fica focado em somente parte da solução, e nós conseguimos, de fato, entregar o todo para as empresas e as corporações. Tá certo? Bom, então, de maneira bem resumida, a gente tenta trazer um comparativo entre as duas grandes formas de topologia de redes. Tá? Que é uma topologia puramente tradicional, baseada em switches, e uma topologia baseada, então, em uma rede óptica passiva, que nós chamamos, então, de PON-LAN, e também chamamos de LaserAway. Tá? Então, basicamente, a gente percebe que é uma infraestrutura bastante densa em termos de equipamento, ali do lado esquerdo de vocês. Tá? E quando nós trazemos para o ambiente, então, de PON-LAN, nós temos um concentrador, que realmente é um ativo, temos na ponta as nossas ONTs, e da ONT até a porta aqui do meu elemento concentrador é tudo rede óptica, ou seja, e rede óptica passiva. Então, basicamente, a gente não gasta com energia, nós temos aí realmente uma garantia do possível aumento de banda ao longo do tempo, e etc., tá? Entre outros benefícios. Então, nós trazemos então, a questão de centralização, simplicidade, flexibilidade e economia, quando nós falamos então, de uma rede então, LaserAway. Tá certo? Bom, então não é simplesmente trocar por trocar. Então nós falamos de alguns benefícios, né, algumas características da rede de tráfego, né, porque a gente acaba se preocupando, né. Então assim, é muito interessante as pessoas talvez investirem em câmeras, né, realmente potentes, de alta resolução, etc., né, mas não se preocupar com realmente por onde que esse dado vai ser trafegado e como esse dado vai ser trafegado. Então, é porque, normalmente, essa solução, entre aspas, ela fica escondida em grandes projetos. Então, a gente sempre tenta trazer essa importância, né, de realmente se preocupar com as soluções de conectividade que nós temos no geral. Okay? Então, aqui a gente tenta fazer um paralelo, e realmente foi um projeto real, tá, pessoal? Então, eu chamo a atenção que foi um projeto real, onde uma empresa resolveu fazer um retrofitting, então, pense que ainda é, entre aspas, mais difícil, tá? Onde essa empresa passava em determinado ponto 240 cabos aí de cabo CAT6, categoria 6, ali para atender diversos serviços. Ok? Bom, esses 240 cabos, pensem comigo, né? Então vai gerar realmente um espaço muito grande na minha eletrocalha e vai me gerar um peso muito grande do ponto de vista civil, de estrutural. Ok? Então, basicamente, a cada 100 metros, esses 240 cabos me gera aproximadamente 1 tonelada de peso, de massa, para ser mais adequado. Quando nós, então, convertamos isso para a solução LaserAway, então, basicamente, nós passamos um único cabo óptico, tá? E a gente utiliza esse conceito de splitters e de divisores de sinal óptico, e nós simplesmente alteramos, então, esse 1 tonelada que estava sendo gerado por 32 quilos ou a 60 quilos, a depender do ponto de medição, né, ou de olhar que nós estávamos tendo. Então, assim, realmente nós reduzimos significativamente essa massa, né, então essa quantidade de cabos que está sendo passado. Além da quantidade que reduziu significativamente, pense comigo, né, então, assim, precisou fazer manutenção aqui nesse sistema, numa eletrocalha. Então, primeiro que assim, vai ser super difícil identificar onde, né, ou como que esse cabo ele falhou. E aí, normalmente, vai ser passado um novo cabo ali na eletrocalha. Então, cada vez mais, nós vamos acumulando
cabos esse elemento civil, né, nessa eletrocalha, e cada vez mais ela vai gerando peso, etc., até chegar num ponto que provavelmente pode colapsar. E nós temos, infelizmente, alguns casos que realmente colapsaram, enfim, a rede parou do cliente e tudo mais. Tá? Então, além dos benefícios, né, que nós falamos, acaba sendo uma estrutura bem mais simples, né, de distribuição, de conectividade ali para a empresa, para as empresas. Bom, e aí, tá, a gente tenta fazer esse paralelo justamente com um exemplo aqui em 3D. Então, basicamente, nós temos a nossa sala técnica, que fica ali em cima, né, então, a nossa sala de data center, e nós distribuímos, então, esses cabos, né, para atender realmente os usuários, e aqui os usuários estão sendo representados pelos computadores de mesa. Então, observem vocês que, realmente, numa topologia tradicional, a gente sai com uma densidade de cabo maior ali do nosso data center, certo? E, realmente, essa densidade de cabos ela vem sendo distribuída ao longo ali da planta. Quando nós convertemos esta planta, ou esse conceito, para uma solução laser array, algo bastante interessante acontece. Então, gravem bem essa imagem, tá? E a gente converte. Bom, primeiro que vocês, de cara, dá para perceber que realmente houve uma redução significativa da nossa sala técnica. Beleza? Então, assim, esse é o primeiro ponto. A gente consegue atender a mesma quantidade de pontos com espaço, né, então, espaço de equipamentos menor. Não é somente o espaço do equipamento menor. Então, basicamente, tem a questão de eu aumentar o meu espaço para estar adicionando uma outra mesa de trabalho, para um outro posto de trabalho, tá, ou outras câmeras, ou, enfim, outros serviços. O meu elemento refrigerador, meu ar-condicionado, eu posso ser mais compacto, tá? Então, assim, realmente a gente vai conseguir reduzir o consumo de energia elétrica também somente pelo fato de a gente conseguir reduzir a sala técnica. E a minha distribuição dos cabos ela ficou bem mais simples, né? Então, se comparado ao slide anterior, certo? Pois bem, e aqui a gente traz, né, aí poderia me falar, Cleiton, mas como que eu vou fazer, então, um processo de fusão na prática? Né? Porque fusão pode ser considerado um elemento frágil, difícil, etc. Né? Então, hoje, pessoal, nós temos no nosso portfólio uma solução que a gente chama de solução pré-conectorizada. Então, basicamente, a gente entendendo, né, ou sabendo exatamente os comprimentos, né, de distribuição dos cabos na planta, é um processo que não vai ter fusão. Simplesmente são conectores feitos em fábrica, né, passamos por outros elementos, e a gente vai simplesmente fazendo um plug and play da solução. Tá? Simples assim, bastante prático e bastante eficiente, e consegue garantir a segurança, né, caso esse cabo venha a falhar, consegue passar, então, qualquer pessoa conseguiria fazer essa passagem desse novo cabo ali no ambiente, sem o processo de fusão. Tá? Bom, além dessa, tá, a gente tem outras soluções. Então, por exemplo, eu preciso alimentar uma câmera no ponto mais remoto. Nós temos também, tá, então a gente chama de cabo híbrido, onde passa, então, cabos com polaridade, tá? Então positivo e negativo, e no meio dele passa uma fibra ótica. E também temos o conceito de Invisilight, né? Então, assim, é um ambiente ou é um prédio, né, tombado ali de maneira histórica e tudo mais, então nós conseguimos sim, proteger esse ambiente, utilizar uma fibra extremamente fina, então que nós vamos contornando ela nos ambientes, tá? E basicamente ela fica invisível, porque a gente consegue pintar, etc. Né? Então a gente consegue realmente dar um acabamento bem interessante nessa fibra, que ela fica de fato invisível, quase invisível, tá bom? Pois bem, tá? E dentro do nosso portfólio, pessoal, então, assim, qual que é a ideia? Né? Então, não é simplesmente, né, então, conectar por conectar. Então, hoje a gente consegue entregar uma solução bastante grande de conectividade. Tá? Então, hoje nós temos, por exemplo, os switches que vão estar conectando tudo isso, vão estar concentrando os switches data center. Vamos ter essa rede PON-LAN que eu comentei com vocês, que está sendo o foco do nosso bate-papo. Temos também a questão dos access point, tá? E toda a parte passiva, então cabeamento óptico, metálico, né, distribuidores. Então, realmente, hoje, como grupo Lightera, nós conseguimos fornecer todos esses elementos aqui para vocês. E aí o fato interessante, né, aqui está talvez sendo representado, sendo mapeado com um ambiente mais de Smart City, né? A gente poderia pensar em campus, né? Então pense que exatamente o campus aqui da UFT, então diversos prédios, né? Então assim, a gente precisa conectar tudo isso de alguma forma, seja para estar levando conectividade, levando então outros pontos de acesso para as outras áreas. Então acaba sendo uma solução bem interessada também para campus estudantil também, tá? Pois bem, então a gente fala, né, a respeito da solução GPON, XGS-PON, que nós já abordamos. E aí qual que é a ideia principal, né? Que a gente pode sim conceber uma rede do ponto de vista
uma rede ótica baseada no conceito GPON, e aí talvez daqui 5, 10, 15, 20 anos, enfim, quando realmente o cliente desejar, trocar isso para uma rede XGS-PON. Então, a gente acaba aproveitando de maneira muito significativa, né, toda a parte de infraestrutura, tá, que a gente chama de infra seca, então o cabeamento, os splitters, tudo isso é aproveitado, e troca-se apenas os elementos que ficam na ponta, né, que realmente seria a OLT, né, aquele elemento que é o concentrador, e o elemento ONT que fica mais próximo do usuário. Bom, então nós trazemos outros benefícios, né, então assim, são valores aí que pode reduzir ou pode estar criando reduções ali nas corporações, tá? Tanto em termos de CAPEX quanto em termos de OPEX. Okay? Então, assim, claro que isso aqui varia de projeto para projeto, mas são pontos importantes aí que realmente a gente acaba cobrindo. Por fim, tá? Então, quase finalizando aqui nosso bate-papo, a gente tem alguns cases. Tá? Pois bem, então, assim, hoje nós temos cases em diversas verticais. Okay? Então, nós temos cases aí no ambiente industrial, no ambiente hospitalar, no ambiente hoteleiro, aí no ambiente financeiro, logística e educacional. Certo? Vocês poderiam me perguntar, né, Cleiton, mas são somente estes clientes que compraram, né, então, da Lightera essa solução? Não, pessoal. Então, basicamente, nós temos muitos outros clientes a nível nacional. Tá? Sejam eles públicos, sejam eles privados, sejam eles aí do ambiente, talvez, educacional, que nós estamos aqui na UFT, universidades federais e tudo mais. TRFs, então, enfim, realmente há uma vasta variedade, né, então, de clientes que já aceitam, já utilizam a nossa solução a nível nacional. Tá? Então, de fato, acaba sendo uma solução bastante consolidada e bastante utilizada e bastante aceita pelas empresas de maneira geral. Tá? Então, por fim, né, então, basicamente, um comparativo eu não vou fazer, eu não vou ficar batendo ponto a ponto, tá, pessoal? Mas, assim, uma rede PON-LAN, acho que a ideia é central, né? Uma rede PON-LAN, ela não é e não deve ser comparada com uma rede FTTX. Tá? Então, acho que esse é o ponto, talvez seja a mensagem principal aqui no nosso bate-papo, de que, olha, se realmente eu quero ter uma rede baseada em fibra ótica, vamos sim considerar os equipamentos adequados para esse fim. Tá? E não vamos tentar utilizar, né, o conceito FTTX para o ambiente corporativo, para o ambiente, por exemplo, educacional, que nós estamos hoje aqui. Tá bom? E, basicamente, acho que um ponto muito importante quando a gente fala, então, de redes PON-LAN, é essa questão, por exemplo, né, de ser modular e flexível. Então, se hoje, basicamente, né, hoje eu tenho, sei lá, 5 pontos de rede aqui neste ambiente, se amanhã eu quero ter 10, isso é muito fácil, essa adaptação, essa expansão, esse crescimento é muito fácil. Se hoje, realmente, esses 5 pontos de rede estão, por exemplo, na parede de um lado, e amanhã elas devem ser aqui para o outro lado da parede, isso também, essa adaptação é muito fácil. A gente consegue aproveitar muito esses materiais e realmente essa questão do layout do ambiente. Tá? Bom, por que Lightera? Então, basicamente, quem chegou, né, um pouquinho mais tarde, a Lightera é a Furukawa. Tá? E por que disso? Porque nós temos market share, presença na mídia, né, então participando em eventos, em palestras, que nem o bate-papo de hoje, em revistas, etc. Excelência e reconhecimento a nível global. Bom, e aí fica uma reflexão, tá, pessoal? Então, basicamente, o FTTX, conceito FTTX, conecta pessoas, e o conceito PON-LAN, então, conecta sistemas. E aí, a gente deixa a mensagem final, tá, de que, de fato, existe um caminho melhor. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Tá? Eu também gostaria de agradecer ao pessoal, então, da Animaze, o Neto, tá? Ao pessoal da Horus também, que fez o convite para nós estarmos aqui nesse bate-papo, tá bom? Então, realmente, obrigado, pessoal. Agradeço também ao pessoal da UFT. E é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.